Então, que Deus nos abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para você que vai assistir esse vídeo no YouTube, né? A nossa comunidade evangélica, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos nós e que Deus possa nos abençoar no estudo de hoje. Amados, essa é a série de estudos Eclesiologia e História da Igreja. E hoje eu quero abordar um tema com os irmãos que confesso que tem colocado aí em perspectiva de preocupação. Eu tenho tido muita preocupação com isso. Por quê? O tema da aula de hoje é a Igreja e a história do sacerdócio universal do crente. A Igreja e a história do sacerdócio universal do crente, do cristão. Então é importante, amados, nós termos isso em mente. O que está acontecendo? Existem muitas pessoas, muitos líderes religiosos que colocam, que impõem sobre a igreja responsabilidades as quais a Bíblia já desconsiderou. Colocam ensinos que a Bíblia contradiz. Um dos grandes ensinos, uma das grandes questões hoje que tem sido colocado para cada um de nós é o quê? É a questão do sacerdote ou do sacerdócio. Tem muitos pastores que se intitulam sacerdotes, se intitulam, trazem para si esta responsabilidade, ou seja, na igreja hoje, então, quem é o pastor? Muitos pastores têm ensinado que eles são sacerdotes, que a igreja tem a igreja e tem ele que é o sacerdote. E pega toda aquela estrutura, né, toda aquela ideia, principalmente da velha aliança, do Velho Testamento, e traz para os dias de hoje, né? Ora, se o pastor é o sacerdote, o que o sacerdote, qual era a função do ministério sacerdotal na antiga aliança? Então, na antiga aliança, uma tribo, a chamada tribo de Levi, ela foi separada das outras tribos. Essa tribo, ela não tinha possessão na terra, ou seja, todas as tribos, desculpe, irmão, todas as outras tribos tinham possessão na terra, ou seja, tinham pedaços ali da terra que eram dados a cada uma das tribos, menos a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi teria como responsabilidade ensinar a lei de Deus a todas as outras tribos e a exercer o ministério sacerdotal. Por quê? Uma vez por ano, as tribos se reuniam em Jerusalém, iam para o templo para ali entregarem suas ofertas, entregarem seus sacrifícios para a expiação dos pecados, para a expiação de várias transgressões em relação à lei de Deus. Então, essa era a função da tribo de Levi. A tribo de Levi, ela tinha como base fazer a intermediação, perceba, a intermediação entre o povo e Deus. Então, o povo vinha, trazia as ofertas, a ovelha lá, o carneiro, o boi, né, o novilho, cevado, macho, primogênito, sem defeito. Trazia essas ofertas, não somente de animais, mas também traziam as primícias,
das colheitas, então tem a questão das primícias, tem a questão dos dízimos, isso tudo era trazido, meus irmãos, em determinadas épocas do ano para o templo, né? Para que ali fossem feitos todos os sacrifícios e para que ali no templo também esses mantimentos servissem para o sustento da tribo de Levi. É importante a gente entender isso. Notem que eu falei que a tribo de Levi não tinha possessão na terra. Então, a tribo de Levi era sustentada por todas as outras tribos através desse conjunto de leis cerimoniais que foi dado por Deus a Moisés. Para quê? Qual era a preocupação de Deus? Que a tribo de Levi fosse sustentada por todas as outras tribos, né? E aí essas tribos sustentariam, então, a tribo de Levi, que tinha como única função levar a lei, ensinar a lei às outras tribos e fazer a intermediação da expiação dos pecados. Então é importante a gente entender isso, irmãos, tá? Essa era a velha aliança, era assim que se fazia, ok? Vem Jesus Cristo. É isso que eu quero que a gente precisa entender. Jesus Cristo veio. Então, hoje, né, toda essa estrutura sacerdotal, a estrutura do templo, o lugar santo dos santos, a menorá, a mesa dos pães da propiciação, a arca, o bordão, a lei, toda essa estrutura, meus irmãos, foi abolida em Cristo. A gente precisa entender isso, meus irmãos. Por quê? Porque se o pastor é o sacerdote da igreja, então vocês têm que confessar o pecado de vocês para mim, para que eu possa intermediar, né, junto a Deus, o perdão dos seus pecados. E a Bíblia não ensina isso, a gente vai ver aqui, tá? Que a Bíblia não ensina isso, tá, irmãos? É importante a gente entender isso. Então, hoje, infelizmente, pastores pregam e ensinam que você não tem nem autoridade sobre a administração dos seus bens financeiros. Tem pastores que falam que você não tem autoridade para administrar os seus bens financeiros, porque ele é o sacerdote, quem tem essa autoridade é ele e não você. O que não é o que a Bíblia ensina, tá, irmãos? Infelizmente, né, as pessoas ainda não entenderam, estava até comentando com a pastora Silvânia, antes de começar esta aula, com a minha esposa amada, que as pessoas ainda não entenderam na plenitude o ministério, aquilo que Jesus Cristo veio fazer por nós. Então, eu desafio você, vamos estudar a Bíblia, irmãos? Vamos lá? Abra sua Bíblia, querido. Abra sua Bíblia aí. Eu quero que você... Vamos, Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Eu vou ler aí a partir do verso 1. Acompanhe aí na Bíblia. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade dos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não um homem.
Então, de quem o autor dos Hebreus está falando aí? Quem é esse sumo sacerdote? Vamos ver? Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o templo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, meus amados, querido, preste atenção. Então, perceba que do que o autor de Hebreus está falando aí? Ele está falando que o sacerdócio levítico, né, foi dado por ordenança, foi dado por lei. O sacerdócio de Cristo foi dado por promessa, né? Está escrito, né, que no Antigo Testamento assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele estava falando de Jesus Cristo. Por que ele estava falando de Jesus Cristo? Na antiga aliança, os sacerdotes eram estabelecidos a partir da tribo de Levi. Amém ou não? Era da tribo de Levi. Jesus era de que tribo? Tribo de Judá. A tribo de Judá, na velha aliança, nunca esteve relacionada ao ofício sacerdotal. É isso que a gente precisa entender. Olha só, a velha aliança outorgava o ministério sacerdotal à tribo de Levi. A nova aliança, na nova aliança, Jesus Cristo, que é da tribo de Judá, ok? Que é da tribo de Judá, ele é constituído como o sacerdote perfeito, ou o sumo sacerdote perfeito. Então, toda aquela estrutura, é isso que a gente precisa entender mesmo. Por que o crente hoje não oferece mais bode, ovelha? Por que a gente não sacrifica mais? Por quê? Porque o sumo sacerdote, que é Cristo, o sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Por quê? A antiga aliança baseava-se em sangue de bodes, em sangue de ovelhas, em sangue de animais. Ou seja, era uma aliança imperfeita que precisava ser renovada de tempos em tempos. Alguns sacrifícios eram anuais, outros eram mensais, outros eram, né? Então, de tempos em tempos, aquela aliança deveria ser renovada. Em Hebreus, a gente vai ver que Jesus Cristo, ele fez um único sacrifício, né? Ele fez um único sacrifício. E por que o sacrifício de Cristo é único? Porque ele vive para sempre. Ele morreu e ressuscitou, e ele está vivo à destra de Deus Pai. Então, todos os efeitos da obra de Cristo, né, carregam em si, né, a dimensão de quem é, de fato, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele é eterno. Então, os sacrifícios, os efeitos do sacrifício de Cristo também são eternos. Ok? Então, é por isso que toda essa estrutura sacerdotal,
antiga, né? Antigamente tinham os sacerdotes, não é isso? E tinha o sumo sacerdote, amém? Vamos lá, vamos lembrar da velha aliança. A tribo de Levi tinha os sacerdotes, e 2 sacerdotes, um era escalado como sumo sacerdote. Os sacerdotes, eles ofereciam no lugar santo, né? Onde tinham ali a menorá, o altar, a mesa dos pães da propiciação, né? Ali no lugar santo. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ali ele fazia o sacrifício pelo povo e por ele mesmo. Tudo isso acabou. Por quê? Hoje nós temos exercendo o sacerdócio diante de Deus. Quem é que exerce o sumo sacerdócio diante de Deus hoje? Jesus Cristo. Jesus Cristo está à destra de Deus. Vamos ver? Vamos lá, vamos continuar lendo? Verso 7 do capítulo 8 de Hebreus. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Vou repetir. Estão chegando os dias, declara o Senhor. Isso está escrito em Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao verso 34. Ou seja, isso que eu estou lendo aqui em Hebreus, o autor de Hebreus pega o que está escrito em Jeremias, capítulo 31, do 31 ao 34, e ele coloca aqui em Hebreus. Ou seja, desde o Velho Testamento, os profetas sabiam que aquela aliança lá, aquela estrutura sacerdotal do Velho Testamento ia deixar de existir num determinado momento para surgir uma nova estrutura sacerdotal baseada na obra de Cristo. Vamos continuar. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ou seja, farei uma nova aliança com o reino do norte e com o reino do sul. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tirei pela mão quando eu os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. E eu me afastei deles. Ou seja, essa nova aliança... Gente, isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, não. O que Jeremias está falando? E agora está sendo colocado aqui em Hebreus. Jeremias está falando que Deus falou assim, olha, o povo não conseguiu cumprir essa aliança, e agora eu vou colocar uma nova aliança. Esta nova aliança será diferente da aliança que eu fiz com os seus antepassados quando eu os tirei da terra do Egito. Qual foi a aliança que Deus fez com os antepassados de Israel quando ele tirou da terra do Egito? Foi a aliança levítica, estabelecida na lei. E agora vai ter uma nova aliança, ok? É isso que é preciso entender. Verso 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, pois todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Qual era a função da tribo de Levi? Ensinar, fazer Deus conhecido às outras tribos, não era isso? O que a nova aliança está dizendo aí? Ó? Ninguém mais ensinará o seu irmão, o seu próximo, nem o seu irmão dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. O que isso quer dizer, meu? Conhecer a Deus é
responsabilidade individual de cada um. Você e eu precisamos conhecer a Deus, porque a nova aliança não se baseia numa didática baseada em ritos, mas se baseia num relacionamento pessoal, seu e meu, com Deus, através da leitura da palavra, através da oração e através do serviço na obra dele. Mas é uma relação pessoal. Por isso que ele está dizendo, ninguém mais ensinará o seu próximo, né? Ensinar aqui, o significado aqui, ó, ninguém mais será tutor do seu próximo, ninguém mais vai intermediar, escuta, crente, ninguém mais vai intermediar o teu relacionamento com Deus. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Porque você tem acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo não habita em você? Amém ou não? O Espírito de Cristo não habita em você? Se o Espírito de Cristo habita em você, esta nova aliança não tem intermediário. Você pode ir diretamente a Deus. Ou seja, você, antigamente, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, amém? Agora não. Você tem a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Vamos continuar lendo a palavra? Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Verso 13, olha só. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. Não sou eu que estou dizendo, meu irmão. É a palavra. Vou ler de novo o verso 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado é envelhecido e está pronto, ou está a ponto de desaparecer. Olha só que coisa tremenda. Vamos continuar? Ora, a primeira aliança, estou lendo lá Hebreus capítulo 9. A primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamado Lugar Santo. Estavam o candeeiro, a mesa e os pães da presença ou da propiciação. Por trás do segundo véu havia uma parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nesta arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Acima da arca, a Bíblia está desenhando, olha só, estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Então, do que ele falou? Vamos repetir aí, ó. A primeira aliança. Então, a primeira aliança tinha lá o santo, tinha o lugar santo, tinha o lugar santo dos santos. E ele está dizendo aí o que tinha no lugar santo e o que tinha no lugar chamado Santo dos Santos. Vamos continuar? Verso 6 do capítulo 9. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Desta forma,
O Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Ou seja, o que o Espírito Santo estava mostrando? Poxa, só podia entrar um lá no Santo dos Santos. Então, o Santo dos Santos era um local vedado. A presença física no Santo dos Santos só era permitida ao sumo sacerdote. Se alguém que não fosse sumo sacerdote entrasse ali naquele local, a Bíblia diz, segundo a lei mosaica, que ela morria na hora, fulminada. Tanto é que vocês sabem muito bem que nas vestes sacerdotais, eles colocavam sinos. Tinha sininho. Vários sinos nas vestes sacerdotais e era amarrado uma corda no sumo sacerdote. Por que isso, meu irmão? Porque se ele entrasse nos Santos dos Santos de forma indigna, ele morria na hora. Sininho servia para quê? Sininho tocou, o cara morreu. A corda servia para quê? Para tirar o cara lá de dentro. Que nem entrar lá dentro para tirar o camarada do Santo não podia, porque se você entrasse, você morria. Olha só como é que era, mas isso tudo é a antiga aliança. Vamos ver a nova? Presta atenção aí. Vamos lá? Vamos. Deixa eu só acertar aqui. Vamos lá? Verso 9. Isto é uma ilustração para os nossos dias. Verso 9 do capítulo 9 de Hebreus. Isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Ok? Então foram impostas até o tempo da nova ordem. Vamos continuar. Quando Cristo veio, ok? Quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Então, quem é o sumo sacerdote dos benefícios agora presentes? Cristo. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, meus irmãos, na antiga aliança, a redenção precisava ser renovada de tempos em tempos. A nova aliança, a redenção é eterna. Por quê? Porque o sangue que foi oferecido nesta nova aliança não é sangue de bodes nem de novilhos, é o sangue do Cordeiro perfeito, do Cordeiro pascal, dito por Paulo, do Cordeiro sem mácula, sem pecado algum, do Cordeiro que é o próprio Deus, que é Cristo, Emanuel, Deus conosco. Então foi o sangue de um perfeito que foi derramado. Ora, se Jesus Cristo é perfeito e o sangue dele foi derramado, o sacrifício também é perfeito e é eterno. Amém? É isso que a Bíblia está dizendo. Gente, mais claro que isso é impossível. Ok? Então, Jesus Cristo, ele entra no Santo dos Santos de uma vez por todas. Acabou. Ninguém precisa mais entrar no Santo dos Santos. Ninguém precisa fazer mais redenção pelos pecados. Por quê? Os nossos pecados foram
redimidos de uma vez por todas. Por quê? Porque Cristo fez isso. Vamos lá? Verso 13 do capítulo 9. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão sendo cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Verso 15. Por esta razão, ou seja, por estas várias razões, Cristo é mediador. Então, quem é o mediador? Não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é apóstolo, não é homem nenhum. Vou repetir. Ninguém media a tua relação com Deus. Por quê? Porque a tua relação com Deus é mediada pelo próprio Deus. Está escrito aí, verso 15 do capítulo 9 de Hebreus. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que estão sendo chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testemunho, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testemunho, um testamento, só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo. E aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedecessem. Então, olha só, gente, olha só a profundidade disso, é isso que é importante. Na velha aliança, ele dá o exemplo de Moisés. Quando Moisés recebe a lei, o que a Bíblia está dizendo? Ele faz o sacrifício, pega o sangue, pega a água, pega isopo, né? Pega vários instrumentos e vai aspergir isso sobre o povo. Aspergindo isto sobre o povo, né? Isso na primeira aliança. O povo era santificado, ou seja, o povo tinha os seus pecados perdoados. Vamos lá? Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Verso 21. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão ou remissão de pecados. Portanto, era necessário que as cópias, as sombras, as coisas imperfeitas das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Então, a aliança, a antiga aliança, o que era a antiga aliança? A antiga aliança era uma representação do que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor.
não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra nos Santos dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma única vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa. Amém, querido? Então, o sacrifício que vale é o de Cristo. A aliança que vale é estabelecida em Cristo. Quem é o mediador? Quem é que está diante de Deus intercedendo por nós? Cristo. Não é isso que você leu comigo aí? É Cristo que está diante de Deus intercedendo por nós. Quem é que faz a mediação entre você e Deus? Cristo. Então, amados, nós precisamos entender isso. Hoje, né? Esse sistema sacerdotal não existe mais. Você é sacerdote de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o sumo sacerdote. Amém? Vamos continuar lendo aqui, eu vou mostrar. Vamos continuar lendo. Eu não, né? Vamos deixar a Bíblia mostrar para a gente. Hebreus capítulo 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Meu Deus, aí, meu irmão, só se desenhar. Olha só, a Bíblia está sendo mais clara que isso, hein? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, ou os sacrifícios da antiga aliança, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível. Eu vou ler de novo, hein? Pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Está escrito aonde? Está escrito em Salmos 40, do verso 6 ao verso 8. E essa parte aqui é o quê? É como se Jesus Cristo estivesse dizendo essas coisas. Amém, querido? É como se Cristo, tanto é, não é como se Cristo, é Cristo falando. Olha só o que está dizendo o verso 5 do capítulo 10. Mas, quando Cristo veio ao mundo, ele disse. O que Cristo disse? Disse aquilo que está escrito em Salmo 40, do verso 6 ao verso 8. Que Deus não quer mais esses sacrifícios, essas ofertas, essas coisas cerimoniais, né? Isso não agrada a Deus, isso não tira pecado,
isso não é capaz de salvar o homem de forma definitiva. Quem é capaz de salvar o homem de forma definitiva? Cristo. Por quê? Porque no verso 7 ele se coloca como a opção correta, como a única opção verdadeira. Ele vai dizer aqui, ó. Então eu disse, eu quem? Cristo disse, aqui estou, no livro, na Bíblia, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Primeiro ele disse, sacrifício, e aí ele vai explicar, gente, olha, cara, esse texto ele é tão claro que ele fala o texto lá do Velho Testamento e ele explica o texto do Velho Testamento. Primeiro ele diz, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele, Jesus, cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Gente, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Ele cancela o primeiro. Cancela o quê? Aquela estrutura cerimonial do Velho Testamento toda foi cancelada para estabelecer o quê? O segundo, né? A aliança baseada em Cristo. Pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Gente, eu vou ler o verso 11 de novo, porque você vê que o autor de Hebreus ele está batendo nisso direto. Já notou isso? Amém ou não? Você que está assistindo aí, a comunidade aí em Manaus, e você que vai assistir esse vídeo, já notou que ele está batendo nisso direto? A primeira aliança não tinha poder de tirar pecados. A primeira aliança não tinha poder de tirar pecados. A primeira aliança não tinha poder de tirar pecados. Vou ler o verso 11 de novo. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre, aí ele fala de Cristo. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Apocalipse capítulo 19, capítulo 20 e capítulo 21. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, Jesus Cristo, com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, aqueles que aceitaram a Jesus e estão na caminhada da fé cristã, porque o justo viverá pela fé, né? Não é assim que a Bíblia fala? Então, esses que aceitaram, entregaram suas vidas para Jesus, aceitaram esse sacrifício eterno para as suas vidas e estão sendo santificados para sempre. Agora você vai ser santificado para sempre, até Jesus Cristo vier, nós ressuscitarmos, recebermos o corpo transformado e vivermos a glória com ele nos céus. Amém? Vamos continuar? Verso 15, capítulo 10. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei na sua mente. E acrescenta,
Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Amém? Então, amados, a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender isso. Vamos lá? Olha só o que diz o verso 19, né? Aí não sou eu que estou falando, tá, irmãos? É a Bíblia. Você crê se você quiser. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Opa, peraí. Ele está falando isso para quem? Para mim e para você, amém? E ele está dizendo que você e eu, portanto, olha só que coisa tremenda. Olha só que coisa tremenda. Portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no Santo dos Santos. Meu irmão, você pode entrar no Santo dos Santos. Por quê? Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando Jesus Cristo, ele se entrega na cruz, ele abre, meus irmãos, o Santo dos Santos para todos aqueles que entregam suas vidas para Jesus. Todo aquele que entrega a vida para Jesus. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 19. Tem acesso ao Santo dos Santos. E quem é que tinha acesso ao Santo dos Santos? Somente os sacerdotes. Somente o sumo sacerdote. Então você é sacerdote de Cristo. Por quê? Porque você entra no Santo dos Santos. Você está percebendo o que a nova aliança inaugurou? Acabou, meu irmão, esse negócio de você confessar o teu pecado para pastor, para padre, para quem quer que seja. Você pode entrar lá no Santo dos Santos, por meio desse novo e vivo caminho inaugurado por Jesus através do seu sangue. Está escrito em Hebreus capítulo 19, versos 20 e 21. Versos 19 e 20. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, autoriza você, como sacerdote, a entrar no Santo dos Santos. Então, que conversa é essa que só o pastor é sacerdote? O pastor que ensina que só ele é sacerdote é mentiroso. Eu vou repetir. O pastor que ensina que só ele é sacerdote é mentiroso. Quem é sacerdote hoje? Sacerdote hoje são todos aqueles que entregam suas vidas para Jesus. Você é sacerdote do Deus vivo. Vamos continuar? Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com uma plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém, meus irmãos? E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não nos deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém, querido? Então, meus amados, desde o Velho Testamento,
É isso que eu quero que você entenda, tá, querido? Desde o Velho Testamento, já se tinha a consciência de que esse sistema sacerdotal da velha aliança deixaria de existir e seria inaugurado um novo sistema, uma nova aliança, onde todos nós agora somos sacerdotes, porque todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Isaías 61. Vai lá para Isaías. Velho Testamento, Isaías 61. Abra lá sua Bíblia. Isaías é Velho Testamento, tá, irmão? Isaías 61. Eu vou ler até o verso 6. Amém? Isaías 61, do 1 ao 6. Ó. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho deles, vocês se orgulharão. Ok? Vocês se orgulharão. Então, do que ele está falando aí? De quem que ele está falando aqui? Da obra de quem que ele está falando aqui em Isaías capítulo 61? Da obra de Cristo. Então, quando Jesus Cristo vier, ele vai fazer, olha só, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Então, gente, isso aqui é muito sério, irmãos. Então, desde o Velho Testamento, a gente viu em Jeremias também, que desde o Velho Testamento já se tinha a consciência, os profetas do Velho Testamento, os homens que entenderam de fato o Velho Testamento, já tinham a plena consciência que esse sistema sacerdotal baseado na lei iria acabar, porque Jesus Cristo iria inaugurar uma nova realidade, como de fato ele inaugurou. Eu quero ler outros textos com vocês, ok? Vamos lá? Vamos ler outros textos aí? Eu quero que você leia aqui, ó. Olha. Quer ver? Vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 2. A partir do verso 4, querido. Vamos ler aí a partir do verso 4? 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. Vamos lá? À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. Mas escolhida por Deus e preciosa para ele.
Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual, para serem, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, pedra escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, portanto, para vocês quem? Os judeus? Vocês quem? O pessoal que pratica a velha aliança? Não. Para vocês. E aí Pedro tem o cuidado de falar assim: para vocês, os que creem em Cristo. Para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. A pedra aí é Cristo. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, ou seja, você que aceitou Jesus Cristo, e aí esse título é seu, não deixa pastor nenhum tomar esse título de você. Esse título é seu. Vocês, porém, são geração eleita. Então você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é sacerdote do rei. Você é nação santa. Você é povo exclusivo de Deus. Para quê? Todos esses títulos pertencem, são seus. Só que tem um propósito. Para quê que você tem esses títulos? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo. Gente, olha só. Vamos ler a Bíblia com perspicácia, com inteligência? Se ele está falando assim, ó, antes vocês nem sequer eram povo, para quem que ele está falando? Para não judeus, meus irmãos. Está falando para gentios aqui. Pedro está falando para gentios. Nem povo judeu, nem povo de Deus vocês eram. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Nem haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Amém, queridos? Então, gente, pelo amor de Deus, a Bíblia, ela prega, ela ensina e ela defende com todas as letras, meus amados, o sacerdócio universal do crente. Você que é crente, você é sacerdote de Cristo. Eu vou repetir. Você que é crente, você é sacerdote de Cristo. Todos nós somos sacerdotes de Cristo. Então, meu amado, quando um pastor diz assim, olha, você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo porque eu sou sacerdote, você não é, ele está mentindo. O ministério sacerdotal nos moldes do Velho Testamento acabou. Quando Cristo veio, ele inaugurou uma nova era chamada sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes do Deus vivo. Isso a palavra de Deus está falando. Vamos continuar. Vamos parar por aí, não. Quero que você vá lá comigo para Apocalipse. Vai para Apocalipse, meu irmão. Se você tem coragem. Vai para Apocalipse. Capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 1 até o 10. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo,
escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá. Opa, Jesus era de que tribo mesmo? Judá. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Davi também era da tribo de Judá, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. De quem que ele está falando, gente? De Jesus. Depois vi um cordeiro, que parecia ter sido morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, prostraram-se diante de Jesus. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, eu quero dizer, eu não, né? A Bíblia diz que você é sacerdote do Deus vivo. Amém? Você é sacerdote do Deus vivo. Amém, queridos? Então é importante, amados, que nós entendamos isso de uma vez por todas. Tem muita gente que está utilizando essa prerrogativa sacerdotal, vamos dizer assim, para tirar dinheiro do povo, para enganar o povo, para oprimir o povo, para escravizar o povo. Existem líderes que existem estruturas religiosas que estão colocando os oficiais da igreja como se fossem sacerdotes, e somente eles. Estão tirando o ministério sacerdotal do povo. E nós estamos aqui para denunciar isso, amados. Na história, nós vamos estudar isso na história da igreja, mas aqui, como nós estamos estudando a história da igreja, e nós estamos estudando a igreja primitiva, então, aqui, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo a preocupação dos apóstolos em ensinar, tá? Em ensinar um princípio que é imprescindível, que é o sacerdócio universal do crente. Você tem toda a autoridade dada pelo sacrifício feito por Jesus para ir ao Santo dos Santos, entrar lá e falar com Deus. Você tem toda a autoridade. Essas estruturas, os sacerdotes da antiga aliança foram abolidos. Não existe somente uma classe de pessoas na igreja de hoje, na igreja hoje, não existe uma classe de pessoas que é chamada de sacerdote. Por quê? Todos nós somos sacerdotes do Deus vivo. Todos nós temos autoridade, nós temos o poder de pregar o evangelho a quem quer que seja. Todos nós temos autoridade
de orar pela pessoa e a pessoa ser salva em nome de Jesus. Todos nós temos autoridade de apresentar para as pessoas o sacrifício que de fato tira pecado. Pastor não é sacerdote. Padre não é sacerdote, tá? Apóstolo não é sacerdote, bispo não é sacerdote, ancião não é sacerdote, presbítero não é sacerdote. Nada disso é sacerdócio. Sacerdote é todo aquele que entrega a sua vida para Jesus. Amém? E eu quero terminar esta aula lendo com você Marcos capítulo 7. Vá lá para Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. É um texto que eu já li com os irmãos, é um texto que, inclusive, tem outros vídeos, mas eu quero ler com os irmãos novamente, porque o que a velha aliança faz? Faz exatamente isso, que Jesus Cristo veio combater. Vamos lá? Marcos capítulo 7. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns de seus discípulos comendo com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Eita, Jesus dos crentes! Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar os corpos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Gente, quem é que falou isso aí? Quem é que profetizou isso? Isaías. O problema, meu irmão, é que os líderes, os fariseus, escribas, os líderes de antigamente, como os líderes de hoje, que impõem o sacerdócio pastoral sobre a igreja de forma errada, né? Porque pastor não é sacerdote, né? Pastor é pastor, sacerdote, sacerdote, uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Eles foram lá para Jesus, os discípulos estavam ali na liberdade de Jesus Cristo, e eles foram criticar. Poxa, mas eles não estão obedecendo ali as tradições. Aí Jesus Cristo bem profetizou Isaías em relação a vocês. Então notem, meus amados, que esse sistema baseado em sacerdote, baseado em mediação feita por seres humanos, isso aí já acabou desde o Velho Testamento. Desde o Velho Testamento, Isaías, um dos profetas de Deus, já sabia que isso ia acabar. Jesus Cristo, ele não está à procura. Jesus está querendo um relacionamento pessoal contigo. Ele não está querendo que você procure um mediador para esse cara mediar o teu relacionamento com Deus. Não é assim. Né? Senão você vai virar crente 6 horas. Né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, é o crente 6 horas. Ele sempre está buscando alguém para orar por ele. Por quê? Porque ele não tem intimidade para entrar no Santo dos Santos. Vai lá, entra no Santo dos Santos, rapaz. Entra onde o próprio Deus está e fala para Jesus. Conversa com Jesus. Jesus te dá essa autoridade. Você é sacerdote dele. Vamos continuar lendo? Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então perceba que Jesus ele falou, olha,
Os mandamentos de Deus precisam ser interpretados de forma correta. Por quê? Porque vocês se apegam, né, às tradições humanas e desprezam, negligenciam os mandamentos de Deus. Ou seja, desde os mandamentos, desde o Velho Testamento, Deus nunca ensinou isso. Aquilo era sombra, aquilo era uma figura, aquilo era uma manifestação imperfeita daquilo que é perfeito. Por isso que Paulo, lá em Romanos, desde o capítulo 5 até o capítulo 11, ele vai dizer, sempre foi pela graça. Ou seja, Jesus ele salva as pessoas no tete a tete desde o Velho Testamento. Vamos continuar? Ele lhes disse, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Eita, Jesus Deus meu. Então tem igreja hoje com a tradição de que o líder da igreja que é o mediador entre você e Deus. É mentira. Isso é tradição do homem, isso não é mandamento de Deus, isso é tradição do homem. Vamos continuar. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe, será executado. Mas vocês afirmam, se alguém disser a seu pai e sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e com sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitem. E fazem muitas coisas como essa. Cara, quando Jesus Cristo falou isso, aí eu entendo por que os fariseus, os escribas e os saduceus queriam matar Jesus. Jesus falou assim, o que a lei de Moisés diz? Honra teu pai e tua mãe. Se preocupe com a pessoa humana. Se preocupe com as pessoas. Aí Jesus vai falar assim, mas se o seu pai e sua mãe, e ele vai usar pai e mãe, porque são as pessoas mais próximas de nós. Se as pessoas mais próximas de nós, né, vocês não ajudam, por quê? Ah, não, porque eu separei esse dinheiro aqui, esse corban é uma oferta, né? É dinheiro, é mantimento. Poxa, eu separei esse dinheiro aqui para entregar na igreja, né? E aí surge uma necessidade de seu pai e sua mãe. E aí o que os fariseus faziam? Olha, você está desobrigado de ajudar seu pai e sua mãe, de pagar um remédio para sua mãe, de dar alimento para sua mãe ou para o seu pai, de assistir o seu pai. Por quê? Porque Deus vai te perdoar. Por quê? Porque você vai entregar esse dinheiro, você vai entregar esse mantimento na igreja. Aí Jesus fala assim, isso é errado. Negativo. Está errado. Deus não precisa de dinheiro. Está errado. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, entrando nele, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, meus amados, hoje, escuta, crente, hoje estão ensinando para você, né? Que você é obrigado a isso, que você é obrigado àquilo, que você separou ali um determinado dinheiro para dar para a igreja, né? Não estou dizendo para você não contribuir, não é isso. Não é isso. Entenda uma coisa. Se você quiser contribuir, tanto é que eu vou pedir contribuição para a nossa igreja agora.
Só que se você não contribuir comigo, ou se você não entregar determinada oferta na igreja, eu não vou dizer para você, olha, você é amaldiçoado, você está sob maldição, você está roubando a Deus, porque isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira. Olha só o que Jesus Cristo está falando. Poxa, se você tem ali um mantimento, se você tem ali um valor e pode ajudar o seu pai, você tem que preferir o quê? Você tem que preferir a pessoa humana. Vá ajudar o seu pai, vai ver ali, né? Outro mês, em outra oportunidade, você entrega a sua oferta lá na igreja, mas de forma voluntária. O que Paulo fala? Né? Deus ama quem dá com alegria, né? Não por constrangimento, nem por imposição, nem por necessidade, né? Pô, se você pode dar, se você pode contribuir com a sua igreja, contribua. Mas, meu irmão, isso não vai. Se você não contribuir por um motivo ou por outro, né? Isso não vai levar você para o inferno, não, meu irmão. Isso aí é ensino mentiroso. Aí tem pastor que fala assim: olha, você não tem autoridade de administrar o seu dízimo, porque quem administra dízimo é sacerdote. Gente, onde é que está escrito isso na Bíblia? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Então, meus amados, vamos parar com isso? Vamos parar com isso? Quem é sacerdote do Deus vivo? É você. Você é sacerdote do Deus vivo. Todos os textos que estão neste vídeo, eu peço para você do YouTube, para você aí da comunidade evangélica Geração da Conquista, estude. Estude esses textos a fundo, aprofunda, porque a gente tem pouco tempo. Na realidade, a gente tem que fazer uma imersão, pegar um sábado todo e fazer uma imersão nesse assunto. Para, de uma vez por todas, tirar essa tradição humana que tá entranhada em nós. Você é livre. Jesus Cristo chamou para ser livre. E eu quero declarar sobre sua vida, não eu, mas a palavra. Você é sacerdote do Deus vivo. Ninguém, né, vai intermediar a tua relação com Deus, porque ela é intermediada pelo próprio Deus através da pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe, você que está assistindo esse vídeo no YouTube, que Deus te abençoe. E como eu disse, vai aparecer aqui em algum lugar, se é aqui do lado, se é aqui embaixo, se é aqui em cima, se é aqui do lado. Eu não sei onde vai aparecer, mas aqui vai aparecer o QR Code da igreja e aqui vai aparecer o Pix da igreja. E aí eu peço a você que contribua. Se você puder contribuir, mas por favor, de forma voluntária. Se você também não puder contribuir, não tem problema. Nós vamos continuar orando por você da mesma forma, você vai continuar sendo crente da mesma forma. Se você quiser contribuir, contribua, porque com essas contribuições, nós podemos ajudar outras pessoas, assim como Jesus Cristo está dizendo aqui, priorizando sempre a pessoa humana e os mandamentos do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Então, nós estamos estudando história da igreja, e dentro da história da igreja, nós aprendemos, então, que Jesus Cristo inaugurou o sacerdócio universal de cada crente. Aí em Manaus, tem uma igreja chamada Comunidade Evangélica Geração da Conquista. E lá está escrito, no símbolo da igreja, está escrito, cada discípulo, um sacerdote. Então, cada um de nós somos sacerdotes de Deus vivo. Que Deus possa te abençoar. Um abraço aí a todos aqueles que estão acompanhando a gente ao vivo, no ao vivo. E a você que vai assistir esse vídeo no YouTube. Que Deus possa te abençoar. Que você possa se sentir livre e contribuir conosco. E você possa... Fique leve, irmão. Fique leve. Porque Deus não precisa do teu dinheiro. Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata, tudo pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Então, Deus está... Qual a coisa mais importante que Deus... o que é mais precioso para Deus? A Bíblia diz, uma alma vale mais que o mundo todo. Tenta imaginar todo o ouro, toda a prata,
todos os bitcoins da vida, todas as formas monetárias, toda a riqueza do mundo, coloca isso numa balança, coloca de um lado da balança, toda a riqueza do mundo. E aí você vai pegar uma pessoa e vai colocar do outro lado da balança. Sabe o que a balança vai fazer? Vai fazer isso aqui. Porque para Deus, você tem mais peso, você tem mais valor, você tem mais Deus. Para Deus, você é mais precioso e preciosa do que todas as riquezas que possam existir no universo. Para Deus, você vale mais que o mundo todo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um abraço aí para a comunidade evangélica Geração da Conquista, que vocês tenham um domingo abençoado em nome de Jesus, que esta lição possa ter abençoado a sua vida e que você se sinta livre para servir a Deus, para adorar a Deus e para contribuir para a obra de Deus. Não esqueça de contribuir, aqueles que puderem, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.